Raquel Dodge recorre ao STF contra a liberdade de José Dirceu. Morre Hélio Bicudo, um dos articuladores do impeachment de Dilma Rousseff. Roda Viva com Jair Bolsonaro tem segunda melhor audiência de 2018. Está no ar, Jornal Breve, com Solano Manuel. Veja, Raquel Dodge recorre ao STF contra a liberdade de Dirceu. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu contra a decisão da segunda turma do STF, que concedeu liberdade a José Dirceu, que é ex-ministro, após sua condenação na Operação Lava Jato ter sido confirmada na segunda instância da Justiça. Para Dodge, a decisão do STF contém muitos vícios de procedimento e gera descrença no devido processo legal, além de gerar a sensação de que a qualquer momento a sociedade é surpreendida por decisões tomadas fora do compasso procedimental previsto na ordem jurídica. Dodge argumenta ainda que tais recursos a instâncias superiores nem sequer estavam presentes nos autos encaminhados ao STF, ou seja, que não faria sentido o Supremo decidir com base em um pedido que não foi enviado a ele, o que, segundo a procuradora, causa perplexidade e reforça a irregularidade do procedimento. A Procuradora-Geral disse ainda que o Ministério Público Federal nem mesmo foi intimado a se manifestar antes que o caso fosse a julgamento, sem que tivesse tido qualquer oportunidade de defender sua posição com violação do devido processo legal. Ela pediu uma liminar para que o ministro José Dirceu seja novamente preso, o que dificilmente vai acontecer, visto que o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, foi justamente quem propôs a concessão do habeas corpus. Assim, Dirceu deve permanecer solto até que Toffoli ou a segunda turma analisem a questão. O habeas corpus foi concedido de forma provisória com os votos do relator e dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, depois que o ministro Edson Fachin pediu vista do processo. Quinto integrante da turma, o ministro Celso de Mello, estava ausente. Yahoo Notícias. Morre Hélio Bicudo, um dos articuladores do impeachment de Dilma Rousseff. O jurista Hélio Bicudo faleceu na manhã desta terça-feira, aos 96 anos, em sua casa nos Jardins, em São Paulo. O jurista sofria de complicações cardíacas e apresentava estado de saúde delicado desde que sofreu um AVC em 2010. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Professor de Direito no Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo, Bicudo foi um dos coautores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff em 2016, ao lado de Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior. Conhecido pela militância favorável aos direitos humanos durante o período do regime militar, Bicudo foi filiado ao PT desde sua fundação, chegando a ser deputado federal por 2 mandatos e vice-prefeito de São Paulo durante a gestão de Marta Suplicy. No entanto, deixou o partido em 2005 após o escândalo do Mensalão e tornou-se um grande crítico da legenda. Tanto na carreira quanto na vida política, acumulou passagens pela Procuradoria-Geral em São Paulo. Foi presidente da Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos, chefe da Casa Civil do governo paulista de 59 a 63 e ministro interino da Fazenda na gestão de João Goulart em 1963. E Bahia. Roda Viva com Jair Bolsonaro tem segunda melhor audiência de 2018. Na segunda-feira, o Roda Viva recebeu o pré-candidato à presidência pelo PSL, o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, e rendeu à TV Cultura 2,4 pontos de audiência em São Paulo, segundo dados prévios do Ibope. Com o índice, a emissora venceu a Rede TV e a Band na faixa das 22h15 às 23h45. Essa é a segunda maior audiência do programa em 2018, perdendo apenas para a entrevista com o juiz Sérgio Moro. Durante a entrevista, ele afirmou que não tem um plano B caso haja uma impossibilidade do economista
Paulo Guedes seguir em um eventual governo dele. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura na noite de segunda-feira, o político, que já admitiu não dominar o tema, também voltou a se referir ao seu consultor como o posto Ipiranga, a quem tem delegado a função de responder questões sobre o mercado. O presidenciável descartou que possa haver um desentendimento entre os dois no futuro que ponha em risco a estabilidade do país. Bolsonaro afirmou que as eleições deste ano estão sob suspeição de fraude pela ausência do voto impresso. O pré-candidato à presidência disse que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, prestou um desserviço à democracia ao propor uma ação contra a impressão do voto. Pressionado pela bancada de jornalistas sobre o regime militar, Bolsonaro afirmou que, em grande parte, as torturas não aconteceram e sugeriu que elas teriam sido inventadas para comover a população e buscar indenização do Estado. O presidenciável afirmou ainda que só se conhece um lado da história, mas adiantou que não vai abrir os documentos para apurar a ação dos militares. A advogada Janaína Pascoal, cotada para ser vice de Bolsonaro, esteve entre o grupo que acompanhou o presidenciável na entrevista. No entanto, ainda não há uma confirmação de que ela será a parceira do deputado na disputa ao Planalto. A expectativa é que o anúncio seja feito no próximo domingo, dia 5, na convenção do PSL em São Paulo. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.